Rafael Andrade observava pela janela do 30º andar de seu escritório, no centro de São Paulo, quando seu assistente entrou apressado com uma pasta vermelha nas mãos. Senhor Andrade, chegou a proposta definitiva da empresa árabe. Eles querem fechar o negócio hoje mesmo. Rafael pegou os documentos e os folheou rapidamente. 500 milhões de reais por sua construtora. Era uma oferta generosa, talvez generosa demais. Mas depois de meses de negociação, estava cansado de hesitar. Agende o encontro para esta tarde. Vamos ao sítio em Ibiúna, como eles sugeriram. Senhor, tem certeza? Eles insistiram muito em que fosse lá. Disse que era por privacidade, mas... Está tudo certo, Fernando. É um negócio de R$500 milhão. Eles têm direito de escolher onde assinar. 3 horas depois, Rafael dirigia sua BMW prata pela rodovia Raposo Tavares em direção ao interior. O sítio ficava numa região isolada de Ibiúna, cercado por Mata Atlântica. Era o local perfeito para uma reunião discreta. Ao chegar no portão de ferro, foi recebido por 2 homens de terno escuro que se apresentaram como seguranças. Falavam português com sotaque carregado, mas eram educados e profissionais. Senhor Andrade, bem-vindo. Nossos clientes já estão esperando na casa principal. Rafael seguiu pela estrada de terra que serpenteava entre eucaliptos até chegar a uma casa moderna de 2 andares, com vista para um lago artificial. 3 carros importados estavam estacionados na frente. Na varanda, 5 homens elegantemente vestidos conversavam em árabe. Quando o viram chegar, se levantaram e mudaram para o português. Rafael, finalmente, disse o mais alto, se aproximando com um sorriso largo. Sou Ahmed Al-Mansouri, presidente da Al-Mansouri Holdings. Falamos tantas vezes por videochamada que sinto que já nos conhecemos. O prazer é meu, Ahmed. Espero que possamos finalizar tudo hoje. Claro, claro. Mas primeiro, que tal um almoço? Trouxemos um chefe especializado em culinária libanesa. Durante o almoço, Rafael se sentiu levemente desconfortável. Os homens eram cordiais, mas havia algo nos olhares que trocavam entre si que o inquietava. Falavam muito sobre seus outros negócios no Oriente Médio, sempre em termos vagos. Rafael, disse Ahmed limpando a boca com o guardanapo, que tal darmos uma volta no helicóptero antes de assinarmos? Queremos ver as propriedades que você possui na região. Helicóptero? Não sabia que tinham um. Chegou esta manhã, está no campo atrás da casa. É uma tradição nossa fechar negócios importantes depois de ver a terra do alto. Conecta-nos com Alá. Rafael concordou, embora achasse estranho. Caminharam até um campo onde um helicóptero Robinson R-44 azul escuro estava estacionado. 2 pilotos verificavam o equipamento. Quantos vamos? Perguntou Rafael. Só nós 2, disse Ahmed. Os outros ficam para preparar os documentos. Enquanto se aproximavam do helicóptero, Rafael notou uma criança de uns 8 anos brincando perto da cerca que dividia o sítio da propriedade vizinha. O menino tinha cabelos escuros e olhos curiosos, observando tudo com atenção. Quem é aquele garoto? Perguntou Rafael. Deve ser do sítio vizinho, disse Ahmed com descaso. Não se preocupe com ele. Rafael acenou para o menino que retribuiu o cumprimento timidamente. Havia algo no olhar da criança que transmitia inteligência além da idade. Os pilotos terminaram a verificação e chamaram-nos para embarcar. Rafael observou que ambos eram morenos com barbas bem aparadas e óculos escuros. Falavam entre si numa língua que não conseguia identificar. São brasileiros? Perguntou a Ahmed. Não, são da nossa equipe. Vieram especialmente para esta operação. Digo para este voo. A palavra operação ecoou estranhamente nos ouvidos de Rafael, mas Ahmed rapidamente mudou de assunto. Vamos, meu amigo, a vista lá de cima é espetacular. Rafael subiu no helicóptero e colocou o cinto de segurança. Ahmed sentou-se ao seu lado enquanto os 2 pilotos ocupavam os assentos da frente. O motor começou a girar, criando um vento forte que balançava as árvores ao redor. Foi então que o garoto da cerca se aproximou correndo. Parecia agitado, gesticulando na direção do helicóptero. Rafael baixou a janela para ouvir o que ele gritava, mas o ruído do motor abafava tudo.
O menino chegou mais perto, colocou as mãos em formato de concha ao redor da boca e gritou algo que Rafael não conseguiu entender completamente. Parecia ser "não vá a perigo". Ahmed notou a agitação do garoto e falou algo rápido em árabe para os pilotos. Rafael observou que a expressão deles mudou instantaneamente. Ficaram tensos olhando para a criança com preocupação. "O que foi que você disse para eles?" perguntou Rafael. "Só comentei que o menino está atrapalhando nossa decolagem." Mas Rafael tinha estudado alguns idiomas na faculdade e, embora não falasse árabe, reconheceu a urgência no tom de Ahmed. Não parecia ser sobre atrapalhar a decolagem. O garoto continuava gesticulando desesperadamente. Agora corria de um lado para outro, apontando para o helicóptero e fazendo gestos de não com as mãos. Rafael começou a se sentir desconfortável. "Ahmed, acho melhor descermos um momento. O menino parece muito agitado. Talvez tenha acontecido algo." "Não se preocupe, Rafael. Crianças sempre ficam excitadas com helicópteros. Vamos decolar logo." Mas Rafael já estava prestando atenção nos pilotos. Eles conversavam rapidamente em árabe e, embora não entendesse as palavras, o tom era claramente de nervosismo. Um deles verificou algo no painel e fez um gesto afirmativo para Ahmed. De repente, o garoto fez algo inesperado. Correu diretamente para baixo do helicóptero e gritou com toda a força de seus pulmões em português: "Senhor, eles vão te sequestrar. Escutei eles falando. Vão te levar para fora do Brasil." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo ruído do motor. Rafael sentiu o sangue gelar em suas veias. Ahmed ficou pálido e os pilotos se entreolharam com pânico. "O que ele disse?" perguntou Rafael, embora tivesse entendido perfeitamente. "Besteira de criança", disse Ahmed nervosamente. "Vamos ignorar e..." "Não!" gritou Rafael, tirando o cinto de segurança. "Eu vou descer agora!" Ahmed tentou segurá-lo pelo braço. "Rafael, seja razoável. É só paranoia de um garoto." Mas Rafael já estava empurrando a porta do helicóptero. "Desliguem esse motor agora. Eu vou sair." Os pilotos disseram algo rápido em árabe para Ahmed, que respondeu no mesmo idioma com tom agressivo. Rafael não entendeu as palavras, mas a linguagem corporal era clara. Estavam discutindo se deviam deixá-lo sair ou não. O garoto continuava gritando: "Senhor, corre! Eles estão falando em árabe que vão te levar para longe." Rafael não hesitou mais. Abriu a porta do helicóptero de uma vez e saltou correndo em direção ao menino. Atrás dele, ouviu Ahmed gritando em árabe para os pilotos. "Corre, senhor!" gritou o garoto, pegando na mão de Rafael. "Eles vão tentar te pegar." Rafael correu atrás do menino, que conhecia bem o terreno. Eles se dirigiram para uma mata próxima enquanto o helicóptero começava a se mover, claramente tentando interceptá-los. "Como você sabe árabe?" perguntou Rafael ofegante enquanto corriam. "Meu pai trabalhou no Líbano por 2 anos. Eu sei algumas palavras. Eles estavam falando sobre te levar para um lugar chamado, Beirute, e sobre dinheiro do seu pai." Rafael parou de repente. "Dinheiro do meu pai? Meu pai morreu há 5 anos. Eles falaram que sua família tem dívida com eles e que você ia pagar." Naquele momento, tudo fez sentido para Rafael. Seu pai havia tido negócios internacionais questionáveis nos últimos anos de vida. Sempre foi vago sobre os detalhes, mas Rafael sabia que havia contraído empréstimos com fontes não convencionais para salvar a empresa da falência. "Meu Deus", murmurou Rafael. Não era uma venda, era um sequestro. O helicóptero pairava sobre eles agora, criando uma ventania que dobrava as árvores. Uma voz amplificada gritava em português com sotaque árabe: "Senhor Andrade, volte! Vamos resolver isso como cavalheiros. Não acredite neles", gritou o menino. "Eles estavam falando sobre te levar para o deserto." Rafael pegou seu celular para chamar a polícia, mas não havia sinal. A região era muito isolada. "Garoto, qual é seu nome?" Pedro Silva, moro aqui com minha avó." "Pedro, você salvou minha vida. Agora me ajude a sair daqui." Pedro guiou Rafael através da mata fechada, sempre se escondendo quando o helicóptero passava por cima. O menino conhecia cada trilha, cada esconderijo. "Tem uma estrada do outro lado da mata", explicou Pedro.
Minha avó foi para a cidade, mas deixou o carro velho lá. Talvez a gente consiga chegar até ele. Correram por 20 minutos através da vegetação densa. Rafael arranhava os braços nos galhos, mas não parava. Atrás deles, ocasionalmente ouviam vozes gritando em árabe e português. Eles desceram do helicóptero, sussurrou Pedro. Estão vindo a pé. Como você tem certeza? Escuto eles falando. Meu pai me ensinou a reconhecer quando alguém fala árabe com raiva. Finalmente chegaram a uma pequena estrada de terra onde um Volkswagen Fusca azul dos anos 80 estava estacionado. Pedro correu para debaixo de uma pedra e pegou uma chave. Vovó sempre deixa aqui. Ela diz que bandido não rouba Fusca velho. Rafael nunca tinha ficado tão feliz de ver um carro velho em sua vida. Pedro, apesar de ter apenas 8 anos, sabia dirigir o suficiente para tirar o carro da garagem. Aprendi vendo vovó, explicou orgulhoso. Mas o senhor vai ter que dirigir na estrada. Rafael assumiu o volante e pisou no acelerador. O Fusca fez um barulho que parecia um trator, mas funcionou. Eles desceram a estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. No retrovisor, Rafael viu o helicóptero aparecer novamente, seguindo-os a baixa altitude. Eles ainda estão vindo, gritou Pedro. Segura firme, garoto. Rafael dirigiu como nunca havia dirigido em sua vida. O Fusca balançava e chacoalhava pela estrada esburacada, mas não parava. Pedro segurava firme no banco e gritava direções. Vira à esquerda aqui, tem uma ponte. Do outro lado tem mais casas. Eles atravessaram uma ponte de madeira sobre um riacho. Rafael olhou no retrovisor e viu que o helicóptero estava pairando do outro lado, como se não quisesse ser visto por outras pessoas. Acho que eles não querem testemunhas, gritou Rafael. É isso, vamos para a cidade, lá tem polícia. 40 minutos depois, eles chegaram ao centro de Ibiúna. Rafael estacionou na frente da delegacia e eles correram para dentro. O delegado, um homem de meia idade chamado Capitão Silva, os recebeu com desconfiança. Calma, calma. Sequestro? Helicóptero? Árabes? Que história é essa? Rafael explicou tudo rapidamente, enquanto Pedro complementava com detalhes que havia escutado. Capitão, disse Rafael, tirando seus documentos da carteira. Sou Rafael Andrade, da construtora Andrade. Podem verificar. Estes homens me levaram para um sítio isolado com a desculpa de fechar um negócio de 500 milhões de reais. O delegado verificou os documentos e sua expressão mudou. Andrade... Conheço este nome. Sua empresa é bem conhecida. Por favor, capitão, precisa mandar uma equipe para aquele sítio agora. O delegado pegou o telefone e chamou reforços da Polícia Civil de São Paulo. Em 1 hora, 3 viaturas com policiais especializados estavam a caminho do sítio. Senhor Andrade, disse o delegado, vamos precisar que nos acompanhe para identificar o local. Eu vou também, disse Pedro determinado. Não, garoto, é muito perigoso. Mas eu conheço todos os caminhos. E se eles mudaram de lugar? Rafael olhou para Pedro. O menino havia arriscado tudo para salvá-lo. Era mais corajoso que muitos adultos que conhecia. Capitão, ele vem conosco. Sem ele, eu estaria a caminho do Oriente Médio agora. Façamos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escrevam a palavra coragem na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. 2 horas depois, um comboio de 5 viaturas se dirigia para o sítio em Ibiúna. Rafael ia no carro da frente com o delegado, enquanto Pedro ia no segundo carro com uma policial feminina que cuidava de menores. Pedro, disse a policial, você tem certeza de que entendeu certo o que eles falaram em árabe? Tenho, sim. Meu pai me ensinou muitas palavras. Eles falaram saheb, que significa amigo, mas não de jeito carinhoso, e fulus katir, que é muito dinheiro, e safar, que é viajar. Rafael ficou impressionado. O garoto realmente conhecia o idioma. Quando chegaram ao sítio, encontraram apenas 2 carros. O helicóptero havia sumido, assim como Ahmed e a maioria dos homens. Ficaram só os seguranças, disse o delegado, depois que os policiais vasculharam a propriedade. E eles só falam português. Dizem que não sabem de nada sobre sequestro. Mas Pedro não desistiu. Tio policial, deixa eu procurar onde eles guardaram as coisas.
O menino correu pela casa com a curiosidade natural das crianças. Em 15 minutos, gritou do segundo andar: "Achei! Achei!" Rafael e o delegado subiram correndo. Pedro estava num quarto que parecia um escritório temporário. Havia mapas do Oriente Médio na parede, documentos em árabe espalhados na mesa e, mais importante, uma pasta com o nome Operação Andrade, escrito em português. "Meu Deus!" murmurou o delegado folheando os documentos. "Isso aqui é um plano completo de sequestro." Os papéis revelavam tudo. A dívida do pai de Rafael com uma organização criminosa libanesa era real. Depois que ele morreu, eles decidiram cobrar do filho. O plano era sequestrá-lo durante um voo de helicóptero e levá-lo para fora do país. "Senhor Andrade", disse o delegado sério, "seu pai devia 8 milhões de dólares para estes homens. Pelo que está escrito aqui, eles planejavam te manter sequestrado até você transferir toda a sua empresa para eles." Rafael sentiu um calafrio. "E se eu me recusasse?" "Melhor não pensarmos nisso." Pedro estava folheando outros papéis com curiosidade. "Tio Rafael, olha isso. Tem um papel com nomes de outras pessoas." O delegado pegou a lista. Eram mais 15 empresários brasileiros, todos filhos de homens que haviam tido negócios com a mesma organização. "Isso é maior do que pensávamos", disse o delegado. "Vou ter que chamar a Polícia Federal." Nos dias seguintes, a investigação se expandiu. A Polícia Federal descobriu que a organização criminosa havia planejado uma série de sequestros de empresários brasileiros. Rafael foi o único que escapou, graças à coragem e inteligência de Pedro. O helicóptero foi encontrado abandonado num aeroporto privado em Campinas. Hamed e seus comparsas haviam fugido do país em um jato particular antes que a polícia chegasse. "Pedro", disse Rafael uma semana depois, quando visitou o menino e sua avó no sítio, "como posso te agradecer por ter salvado minha vida?" "Não precisa de nada, tio Rafael. Foi legal, igual nos filmes." Mas Rafael tinha outros planos. "Pedro, conversei com sua avó. Que tal você estudar numa escola boa em São Paulo? Posso pagar tudo." A avó de Pedro, Dona Maria, era uma senhora simples, mas digna. "Senhor Rafael, isso é muito generoso, mas não posso aceitar caridade." "Não é caridade, Dona Maria, é justiça. Pedro salvou minha vida e minha empresa. 500 milhões de reais estavam em jogo. Deixar ele estudar numa boa escola é o mínimo que posso fazer." Pedro pulou de alegria. "Vovó, posso aprender mais idiomas, quero ser detetive." "Detetive?" perguntou Rafael rindo. "É, quero pegar bandidos que falam em outras línguas." Rafael se ajoelhou na altura do menino. "Pedro, você já é melhor detetive que muitos adultos que conheço." 6 meses depois, Pedro estava estudando no Colégio São Bento, uma das melhores escolas de São Paulo. Rafael pagava não apenas a escola, mas também um apartamento para Pedro e sua avó numa região boa da cidade. "Como está indo na escola?" perguntou Rafael durante uma de suas visitas semanais. "Muito bem. Estou aprendendo inglês, francês e... árabe." "Árabe? Por quê?" "Porque agora quero entender tudo o que eles falam. A professora disse que sou muito bom com idiomas." Rafael sorriu. O garoto que havia salvado sua vida estava se transformando num jovem brilhante. 2 anos depois, Pedro era um dos melhores alunos de sua turma. Falava 4 idiomas fluentemente e já expressava interesse em estudar relações internacionais ou criminologia. "Tio Rafael", disse Pedro num sábado, enquanto almoçavam num restaurante chique de São Paulo, "descobri uma coisa interessante na internet." "O que foi?" "Aqueles homens que tentaram te sequestrar foram presos no Líbano. A Interpol pegou eles." Rafael quase derrubou o copo de água. "Sério? Como você soube?" "Pesquisei o nome Ahmed Al-Mansuri. Saiu numa notícia árabe que traduzi com a ajuda da minha professora. Eles faziam isso com empresários de vários países." "Pedro, você continua me surpreendendo." Mas a surpresa maior estava por vir. "Tio Rafael", disse Pedro baixando a voz, "tem uma coisa que nunca te contei sobre aquele dia." "O que é?" "Eu não estava brincando perto da cerca por acaso. Eu estava espionando eles fazia 2 horas." Rafael parou de comer. "Como assim?" "Quando vi o helicóptero chegando de manhã cedo, achei estranho. Ninguém vem de helicóptero para aquele sítio."
Aí escalei a árvore grande perto da cerca e fiquei observando. E o que você viu? Vi eles conversando em árabe e rindo quando falavam seu nome. E vi um dos homens mostrar uma foto sua para os outros. Aí entendi que algo estava errado. Rafael ficou boquiaberto. Você planejou me salvar desde o início? Sim, quando vi você chegando já sabia que eles iam tentar te enganar. Por isso corri para perto quando vocês foram para o helicóptero. Pedro, você tinha 8 anos. Como sabia que era perigoso? Meu pai sempre me ensinou. Quando adultos falam em língua estrangeira e não querem que os outros entendam, geralmente estão planejando algo ruim. Rafael olhou para o garoto com admiração renovada. Não havia sido sorte. Pedro havia usado inteligência, coragem e conhecimento para salvar a vida de um estranho. 4 anos depois, Pedro havia crescido e se tornado um adolescente notável. Aos 12 anos falava 6 idiomas e era o primeiro da turma em todas as matérias. Pedro, disse Rafael numa tarde, enquanto visitavam um projeto social que haviam criado juntos. Tenho uma pergunta que quero te fazer há anos. Qual? Por que você me salvou naquele dia? Era um estranho para você. Pedro pensou um momento antes de responder. Lembra que você acenou para mim quando chegou? Lembro. Ninguém nunca tinha feito isso. Os outros homens ricos que vinham para a região sempre ignoravam as crianças. Mas você me cumprimentou como se eu fosse importante. Rafael sentiu um nó na garganta. E também, continuou Pedro, minha vovó sempre me ensinou que quando a gente pode ajudar alguém, a gente deve ajudar, mesmo que seja perigoso. Sua avó é uma mulher sábia. É sim. E ela sempre diz que você mudou nossas vidas, mas eu acho que nós mudamos a sua também. Rafael sorriu. Muito mais do que vocês imaginam. E era verdade. Depois do sequestro frustrado, Rafael havia repensado completamente sua vida. Reduziu os negócios internacionais arriscados, focou em projetos sociais no Brasil e, principalmente, aprendeu o valor de relações humanas genuínas. O projeto social que criaram juntos atendia crianças carentes, ensinando idiomas e proporcionando oportunidades de estudo. Pedro, mesmo aos 12 anos, já ajudava como tradutor voluntário. Sabe o que quero ser quando crescer? Perguntou Pedro certo dia. Detetive, como sempre disse? Não, mudei de ideia. Quero trabalhar na Polícia Federal na Divisão de Crimes Internacionais. Quero proteger outras pessoas como protegi você. Rafael não tinha dúvidas de que Pedro conseguiria tudo o que quisesse. O menino que havia salvado sua vida com apenas 8 anos de idade estava se tornando um jovem excepcional. Façamos outra brincadeira para os comentários. Escrevam herói, se chegaram até aqui. Continuemos para o final da história. 5 anos depois, Pedro estava com 13 anos e já havia sido aceito numa bolsa de estudos especial para jovens superdotados. Seus professores diziam que ele tinha um talento raro para línguas e estratégia. Tio Rafael, disse Pedro numa cerimônia de premiação da escola, quero te fazer uma pergunta séria. Diga, você ainda tem pesadelos com aquele dia? Rafael pensou antes de responder. Não, Pedro, não tenho pesadelos. Na verdade, sou grato por tudo ter acontecido. Como assim? Porque aquele dia me mostrou que as coisas mais importantes da vida não são os negócios ou o dinheiro, são as pessoas que se importam conosco. Pedro sorriu. E as pessoas corajosas o suficiente para fazer a coisa certa. Exatamente. Naquela noite, Rafael refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. De um empresário focado apenas em lucros, havia se tornado alguém genuinamente preocupado com o bem-estar dos outros. A construtora Andrade agora tinha uma divisão inteira dedicada a projetos habitacionais para famílias de baixa renda. Rafael havia se tornado um dos empresários mais respeitados do país, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela responsabilidade social. E tudo havia começado com um garotinho corajoso que escalou uma árvore para espionar homens suspeitos. 2 anos depois, Pedro estava com 15 anos e já falava 9 idiomas fluentemente. Havia se tornado uma pequena celebridade na escola por suas habilidades linguísticas. Pedro, disse Rafael durante uma festa de aniversário que organizaram para Dona Maria,
há algo que quero te propor. O que é? Que tal passar um ano estudando fora? Tenho contatos em universidades que aceitam estudantes especiais. Você poderia estudar na França, nos Estados Unidos, no Japão. Pedro ficou pensativo. Posso escolher qualquer lugar? Qualquer lugar do mundo. Então escolho ficar no Brasil. Rafael ficou surpreso. Por que o mundo inteiro está disponível para você? Porque meu lugar é aqui, ajudando pessoas brasileiras. O Brasil tem muitos problemas que precisam de gente inteligente para resolver. Dona Maria, que escutava a conversa, sorriu orgulhosa. Meu neto sempre foi assim, coração brasileiro. Rafael sentiu uma emoção profunda. O garoto que havia salvado sua vida estava se tornando exatamente o tipo de pessoa que o país precisava. Naquela noite, Pedro fez uma revelação que surpreendeu a todos. Tio Rafael, tenho uma confissão a fazer. Qual? Aquele dia que eu te salvei, eu não foi a primeira vez que fiz isso. Como assim? 6 meses antes, um homem diferente veio para o mesmo sítio. Ele não falava português muito bem, mas era educado. Eu vi outros homens tentando enganá-lo também. E o que você fez? Avisei ele que os papéis que iam fazer ele assinar estavam errados. Ele escapou também. Rafael ficou boquiaberto. Pedro, você estava salvando pessoas antes mesmo de me conhecer? Minha vovó sempre disse que se a gente vê algo errado acontecendo e não faz nada, somos cúmplices. Dona Maria assentiu. Ensinei isso para ele desde pequeno. Se você pode ajudar, você deve ajudar. Rafael compreendeu então que não havia encontrado Pedro por acaso. O menino já era um protetor natural, alguém que instintivamente defendia os mais vulneráveis. No último ano do ensino médio, Pedro havia se tornado uma lenda viva na escola. Professores de várias universidades vinham especificamente para conhecê-lo. Pedro, disse Rafael numa tarde, todas as melhores universidades do país querem você. USP, UFRJ, PUC, qual vai escolher? Já decidi, vou para a Academia Nacional de Polícia. Polícia? Mas você pode ser qualquer coisa. Diplomata, empresário, professor universitário. Quero ser policial federal. Especificamente, quero trabalhar com crimes transnacionais. Quero proteger pessoas como protegi você. Rafael percebeu que não deveria tentar dissuadi-lo. Pedro havia encontrado sua vocação desde os 8 anos de idade. 3 anos depois, Pedro estava entre os primeiros da turma na academia de polícia. Aos 18 anos, já era considerado um prodígio em investigações internacionais. Agente Silva, disse o diretor da academia durante a formatura, o senhor tem um futuro brilhante pela frente. Já recebemos pedidos de várias delegações para trabalhar com você após a formatura. Obrigado, senhor, mas quero começar aqui no Brasil mesmo. Rafael estava na plateia, orgulhoso como se Pedro fosse seu próprio filho. Dona Maria, agora com 75 anos, chorava de emoção. Após a cerimônia, Pedro se aproximou de Rafael. Tio Rafael, tem uma última coisa que quero te contar sobre aquele dia há 10 anos. O que é? Quando eu estava na árvore espionando aqueles homens, escutei eles falando não só sobre você, mas sobre uma lista de outras pessoas que iam sequestrar. Eu sei, a polícia encontrou a lista. Mas tem uma coisa que nunca contei para ninguém. Eu decorei todos os nomes. Rafael ficou atônito. Você lembra dos nomes até hoje? Todos os 15. E nos últimos 10 anos, de vez em quando, eu pesquisava na internet para ver se algum deles havia sido sequestrado ou se havia acontecido algo suspeito. E descobriu alguma coisa? Sim. 3 deles desapareceram misteriosamente nos últimos 5 anos. Um no Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte e um em Recife. Rafael sentiu um calafrio. Pedro, você está dizendo que aquela organização continuou operando, mesmo depois de serem presos no Líbano. Eles devem ter outros grupos trabalhando aqui no Brasil. Você contou isso para alguém? Agora que me formei, vai ser minha primeira investigação oficial. Já tenho autorização do meu superior para montar um dossiê completo. Rafael olhou para o jovem que havia conhecido como uma criança de 8 anos. Pedro havia se tornado exatamente o que prometera. Um protetor, um investigador, um herói silencioso. Pedro, disse Rafael com voz emocionada,
Você salvou minha vida 2 vezes. Uma naquele dia no helicóptero e outra ao me ensinar o que realmente importa na vida. Como assim a segunda vez? Você me mostrou que uma pessoa, não importa a idade, pode fazer a diferença no mundo. Que coragem e inteligência são mais importantes que dinheiro ou poder. Pedro sorriu. Aprendi isso com a minha vovó, e agora quero ensinar para outras pessoas. 2 anos depois, o agente Pedro Silva havia se tornado uma lenda na Polícia Federal. Sua primeira grande operação resultou na prisão de 17 pessoas envolvidas numa rede internacional de sequestros que operava em 5 países da América Latina. Agente Silva, disse o delegado federal Roberto Mendes, como conseguiu desmantelar uma operação tão complexa em tão pouco tempo? Senhor, começou com uma lista de nomes que decorei há 12 anos. O resto foi conectar os pontos. A operação ficou conhecida como Operação Helicóptero, em homenagem ao caso que havia iniciado tudo. Pedro havia provado que aqueles 3 empresários desaparecidos eram mesmo vítimas da mesma organização que tentara sequestrar Rafael. Pedro, disse Rafael durante uma entrevista que deram juntos para um programa de televisão, qual é o seu próximo objetivo? Quero criar uma divisão especial da Polícia Federal focada em proteger empresários brasileiros de crimes transnacionais. Muitas vezes, eles não sabem que estão sendo alvejados até ser tarde demais. E como fazer isso? Educação e prevenção. Ensinar os sinais de perigo, criar protocolos de segurança, treinar pessoas para reconhecer golpes sofisticados. O apresentador do programa fez uma pergunta que pegou ambos de surpresa. Senhor Rafael, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa daquele dia? Rafael pensou por um momento. Não mudaria nada. Aquele dia terrível se transformou na melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Por quê? Porque me fez conhecer a pessoa mais corajosa e íntegra que já encontrei, e me ensinou que os verdadeiros heróis, às vezes, têm apenas 8 anos de idade. Pedro, agora com 20 anos, havia se tornado o policial federal mais jovem da história a receber uma condecoração por bravura. Mas para ele, a maior recompensa era saber que estava protegendo pessoas inocentes. Vovó, disse Pedro numa noite, enquanto jantavam no apartamento que Rafael havia comprado para eles. Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse escalado aquela árvore naquele dia. Dona Maria, agora com 77 anos, mas ainda lúcida e enérgica, sorriu. Meu filho, você escalou aquela árvore porque é quem você é. Sempre foi protetor desde pequeninho. Como assim? Lembra quando você tinha 5 anos e viu aqueles meninos maiores batendo num cachorrinho? Você enfrentou eles mesmo sendo menor. Lembro vagamente. E quando tinha 6 anos e viu a vizinha sendo enganada por uns homens que queriam vender um terreno falso, você me chamou para avisar ela. Pedro nunca havia pensado nisso dessa forma. Quer dizer que eu sempre fui assim? Sempre. Seu coração é grande, meu neto. E o que você fez pelo Sr. Rafael foi só o que faria por qualquer pessoa em perigo. Naquela noite, Pedro refletiu sobre as palavras de sua avó. Talvez sua vocação para proteger outros não tivesse começado naquele dia no helicóptero. Talvez fosse simplesmente quem ele era. 5 anos depois, o inspetor Pedro Silva havia se tornado o chefe da nova divisão de crimes transnacionais da Polícia Federal. Aos 25 anos, era o mais jovem inspetor na história da instituição. Inspetor Silva, disse a repórter Márcia Santos durante uma entrevista, sua divisão já salvou mais de 50 pessoas de tentativas de sequestro. Qual é o segredo? Não há segredo, apenas preparação e intuição. E, principalmente, nunca subestimar a inteligência das crianças. Como assim? Pedro sorriu. As crianças notam coisas que os adultos ignoram. Elas fazem perguntas diretas, observam comportamentos estranhos e não têm medo de dizer quando algo está errado. Isso vem de experiência pessoal? Sim, quando eu tinha 8 anos, salvei um homem de ser sequestrado simplesmente porque prestei atenção no que estava acontecendo ao meu redor. A entrevista foi vista por milhões de brasileiros e Pedro se tornou uma inspiração para crianças em todo o país. Escolas começaram a convidá-lo para falar sobre segurança e coragem cívica. Pedro,
disse Rafael durante um almoço especial para comemorar 15 anos de amizade. Você percebe o impacto que está tendo na vida de outras crianças? Como assim? Recebi uma carta de uma menina de 9 anos de Fortaleza. Ela viu um homem tentando enganar seu avô com um golpe financeiro e lembrou da sua história. Avisou os pais e salvaram as economias da família. Pedro ficou emocionado. Sério? E não é só ela. Há relatos de crianças em vários estados que estão mais atentas a situações suspeitas por causa do seu exemplo. Isso é inacreditável. Você plantou uma semente, Pedro. Uma semente de coragem que está crescendo em todo o Brasil. Naquela noite, Pedro ligou para contar a novidade para Dona Maria, que agora estava com 80 anos, mas ainda acompanhava todas as conquistas do neto. Vovó, parece que nossa história está inspirando outras crianças a serem corajosas. Claro que está, meu filho. Coragem é contagiosa. Quando uma pessoa faz a coisa certa, inspira outras a fazerem o mesmo. A senhora sempre soube que eu ia trabalhar protegendo pessoas? Dona Maria riu. Desde que você tinha 3 anos e tentou proteger os pintinhos do galo, eu sabia que você tinha um coração de protetor. 10 anos depois, o superintendente Pedro Silva havia se tornado uma lenda viva na Polícia Federal. Aos 30 anos, comandava a maior operação de combate ao crime organizado transnacional da América Latina. Superintendente, disse o ministro da Justiça durante uma cerimônia oficial. Sua trajetória é única na história da polícia brasileira. Como explica tanto sucesso tão jovem? Senhor ministro, tudo começou quando aprendi aos 8 anos de idade que fazer a coisa certa às vezes exige coragem, mas sempre vale a pena. E qual conselho daria para crianças que querem seguir seus passos? Pedro olhou para as câmeras de televisão e falou diretamente para as crianças que estavam assistindo. Prestem atenção ao mundo ao redor de vocês. Se virem algo estranho, contem para um adulto de confiança. Se virem alguém em perigo, encontrem uma forma segura de ajudar. E lembrem-se, não importa quantos anos vocês tenham, vocês podem fazer a diferença. Na plateia, Rafael assistia com orgulho. Aos lados dele, Dona Maria, agora com 85 anos, limpava lágrimas de alegria. Dona Maria, sussurrou Rafael, a senhora criou um herói. Não, senhor Rafael, eu apenas não atrapalhei o herói que ele já era. Depois da cerimônia, os 3 se reuniram para jantar num restaurante especial. Era uma tradição que mantinham há 20 anos. Sempre que Pedro recebia uma promoção ou reconhecimento, celebravam juntos. Pedro, disse Rafael levantando um brinde, há 20 anos você salvou minha vida. Hoje você salva vidas todos os dias, mas para mim, você sempre será aquele garotinho corajoso que não teve medo de enfrentar homens perigosos para proteger um estranho. E para mim, respondeu Pedro, você sempre será o primeiro adulto que me tratou como igual, que acreditou em mim e que me deu oportunidades de ser tudo o que eu podia ser. Dona Maria ergueu seu copo de água. E para mim vocês 2 sempre serão minha família, a família que o destino nos deu. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Pedro fez uma reflexão que compartilhou com Rafael. Sabe, tio Rafael, às vezes penso em quantas crianças pelo Brasil afora têm a capacidade de fazer coisas extraordinárias, mas nunca recebem a oportunidade. É verdade. O que podemos fazer sobre isso? Tenho uma ideia. Que tal criarmos uma fundação, algo que identifique crianças com potencial em comunidades carentes e ofereça educação e oportunidades? Rafael sorriu. Pedro Silva, você nunca para de me surpreender. É uma ideia brilhante. Podemos chamar de Fundação Coragem Infantil. E o primeiro critério de seleção será crianças que demonstraram coragem cívica, que ajudaram outras pessoas mesmo correndo riscos. Adorei. Vamos começar amanhã mesmo. E assim nasceu mais um projeto que mudaria a vida de milhares de crianças brasileiras. Tudo porque, 20 anos antes, um garotinho de 8 anos teve a coragem de fazer a coisa certa. Epílogo, 5 anos depois. Pedro, agora com 35 anos e diretor-geral da Polícia Federal, estava em seu gabinete em Brasília quando recebeu uma ligação que o fez sorrir. Superintendente Silva,
Aqui é a delegacia de Ibiúna. Tem uma situação aqui que o senhor vai querer saber. Diga. Uma menina de 8 anos acabou de salvar um empresário de um golpe. Ela escutou uns homens falando em inglês sobre sequestrar ele e avisou a tempo. Pedro riu. E qual é o nome da menina? Ana Carolina Santos. Mora com a avó numa fazenda aqui perto. A menina diz que quer ser policial igual ao superintendente Pedro Silva. Digam para ela que eu quero conhecê-la pessoalmente. Sério, senhor? Muito sério. E vejam se a família dela tem interesse numa bolsa de estudos. Conheço uma fundação que vai adorar patrocinar a educação dessa menina. Quando desligou o telefone, Pedro olhou pela janela de seu gabinete e sorriu. A semente que havia plantado há 20 anos continuava germinando em todo o Brasil. Rafael, agora com 55 anos e presidente da Fundação Coragem Infantil, estava numa escola em São Paulo quando recebeu a ligação de Pedro contando sobre Ana Carolina. Mais uma, Pedro. Quantas já são? Esta será a 237ª criança que nossa fundação vai patrocinar. E todas por demonstrarem coragem cívica. Todas, crianças que, como eu há 20 anos, decidiram que fazer a coisa certa era mais importante que a própria segurança. Dona Maria, agora com 90 anos e ainda lúcida, escutava a conversa da poltrona de sua sala. Sorriu para si mesma, lembrando do neto de 8 anos que escalara uma árvore para espionar homens suspeitos. Meu neto, murmurou para si mesma, sempre soube que você ia mudar o mundo. Só não imaginava que seria plantando coragem no coração de outras crianças. E assim, a história do garotinho que salvou um milionário de um sequestro se tornou uma lenda que inspirou milhares de crianças brasileiras a serem corajosas, atentas e protetoras de seus semelhantes. Porque às vezes, os maiores heróis têm apenas 8 anos de idade e um coração grande o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo quando é perigoso. Fim. Obrigado por assistir nossa história até o final. Se esta aventura emocionou vocês, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com amigos e família. Deixem nos comentários, vocês acreditam que as crianças podem ser verdadeiros heróis? De qual cidade vocês estão nos assistindo? Até a próxima história!